assim 2,45 ao ano? Ah, isso não é verdade. Porque os financiamentos bancários comuns, eles têm taxa de juros de 8 a 10% ao ano. E como assim, Mayara, dá para economizar até 20 anos de parcela se eu escolher a opção do pontual? Como que funciona essa linha de crédito? Essas são algumas das principais perguntas que eu recebo toda semana por aqui. Então, para te ajudar, que está aí do outro lado, mesmo sendo uma linha de crédito muito comercializada, que está aí em comercialização há mais de 50 anos, é claro que a gente foi lá e deu uma pitadinha de inovação, trazendo essa exclusividade que é o plano pontual. Mas como que funciona a modalidade na prática? Então, para te ajudar com as dúvidas frequentes e alcançar o máximo de pessoas a terem clareza e ter essa opção para quitação, porque uma coisa é você chegar e falar, não, eu quero financiamento bancário. Outra coisa é o que acontece todo santo dia aqui no escritório, que é quando alguém chega para mim já com o financiamento pronto e fala, Mayara, poxa vida, eu já fiz o financiamento, por que que eu não te conheci antes? Por que que eu não conhecia a Rodobens antes? Essa modalidade de crédito antes? Então, para que menos pessoas tenham esse arrependimento de ter feito um financiamento bancário para quitar o imóvel na planta antes de conhecer a nossa modalidade, eu resolvi criar esse quadro Fala que eu te escuto. Então, como que vai funcionar? Hoje, já que é o primeiro da nossa série de perguntas e respostas, eu selecionei aqui as 10 perguntas mais frequentes que eu recebo todo santo dia e vou te ajudar a esclarecer essas principais dúvidas. Mas é claro, estamos falando da quitação de um imóvel. Existem milhões e milhões de detalhes que podem gerar dúvidas. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Mayara Barbosa, do Seu Imóvel Pontual, e sou especialista em quitação de imóvel na planta. Então, se você do outro lado tem um imóvel na planta, está pensando em comprar um imóvel na planta ou qualquer outro tipo de imóvel e está com dúvida em relação ao processo, desde antes de comprar e durante o processo da compra, da construção ali do seu apartamento, como que vai ficar depois para quitar, como que funciona a correção, vários detalhes que se a gente ficasse aqui 5, 6 horas falando, tirando todas as dúvidas, ainda iriam sobrar dúvidas, porque quando a gente fala de imóvel, cada um tem ali uma particularidade, né? Cada imóvel depende da cidade do Brasil em que você está, qual tipo de imóvel que você gostaria de comprar, quais são os seus planos, os seus objetivos, em que etapa dos investimentos de imóvel você está, é o teu primeiro imóvel, não é o teu primeiro imóvel, é o teu primeiro imóvel na planta. Então, esse quadro vai ser para a gente tirar dúvidas, perguntas e respostas. Então, dito isso, eu vou para as perguntas mais frequentes que eu tenho aqui comigo. Eu listei as 10 principais, mas durante o vídeo, ou se você já tem uma dúvida, coloca aqui nos comentários, deixa eu saber sobre essa dúvida para que eu consiga te ajudar. Então, no próximo vídeo, eu trago a resposta das dúvidas que você deixar aqui nos comentários e assim eu vou te trazendo clareza. Porque, gente, o que falta para a gente tomar boas decisões, seja na compra do imóvel, seja em qualquer da outra parte da nossa vida, é clareza. Quando a gente tem conhecimento sobre aquilo que a gente está fazendo e quais são as opções que a gente tem no mercado para tomar aquela decisão, sabe? Se fica tão mais leve quando você toma aquela decisão. É tão ruim, não é? Quando você toma uma decisão, você faz, vamos supor, vamos dar um exemplo, você compra algo no shopping, um sapato no shopping. Você passou ali na primeira loja, viu, comprou, não fez uma pesquisa ali de mercado, não deu uma andada nos outros corredores, não analisou preço, custo-benefício. Você só viu o primeiro ali, foi lá e comprou sem muita informação, se tinha ou não tinha qualidade. E aí você comprou e foi dar uma volta lá no shopping e passou em frente a outra loja e viu
um sapato muito melhor, com custo-benefício melhor, com um custo melhor, com uma qualidade melhor. Não te bate aquele arrependimento profundo? Em mim bate. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, e talvez o imóvel seja a maior decisão que a gente venha a tomar na vida, quando a gente fala de bens materiais, é muito importante que você tenha muita clareza, muito conhecimento, que você esclareça todas as suas dúvidas. É o que eu sempre falo para os meus clientes das consultorias individuais comigo. Com clareza, sem dúvida nenhuma, o processo fica muito mais fácil. Muita gente tem crenças limitantes em relação aos processos de aquisição de imóvel, da quitação do imóvel na planta, da quitação do imóvel com o pontual, porque não conhece os detalhes. Então, o que acontece quando você não conhece os detalhes de alguma coisa? Se você não sabe se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, como que aquilo funciona, quais são as etapas, é muito mais fácil o nosso próprio cérebro dar uma informação pra gente de que, então é melhor deixar pra lá. Então pra mim não é bom. Então, quando você tem clareza e você tem essa condição de fazer esse comparativo, porque quais são as maneiras hoje mais comuns aqui no Brasil de se adquirir um imóvel? Quitação à vista, consórcio, financiamento, permuta. São as únicas opções aí, as mais conhecidas para você adquirir um imóvel. Então, baseado nisso, vamos ter o máximo de informação possível para que assim você consiga tomar a melhor decisão para você. Porque não adianta nada também você ficar, mas que ali meu cunhado, minha cunhada fez um plano assim, assim, assado, que para eles foi ótimo. E para você? E para a realidade que você quer que aconteça no teu imóvel? Pode ser ali o mesmo empreendimento, vizinho porta a porta. As dúvidas são diferentes, as necessidades são diferentes, os objetivos são diferentes. Não é porque o imóvel é igual que todo mundo vai seguir o mesmo padrão. Então, falei mais do que devia já. Vamos diretamente então para as perguntas e respostas. Então, eu vou olhar aqui quais são as perguntas mais frequentes e vou dando as respostas para você. E não se esqueça de que se surgir dúvida no decorrer desse vídeo, deixa aqui nos comentários. A primeira pergunta da lista de 10 perguntas que eu fiz, que são as mais frequentes, as que mais aparecem nos comentários, nos directs, nas consultorias, eu listei aqui. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta, que está entre aí os top 3 mais perguntados, que é perguntando se o pontual, se a linha de crédito pontual é uma modalidade de consórcio. Sim, o pontual, ele é um consórcio. Por que ele é um consórcio? A taxa de 2,45 é uma taxa administrativa. Então, o que é uma taxa administrativa? É a taxa que uma empresa, uma administradora recebe por estar prestando aquele serviço, né? Liberando aquela linha de crédito. Mas o que é diferente uma taxa administrativa de uma taxa de juros? Taxa de juros é o que o financiamento bancário cobra. É uma taxa muito superior, que deve estar ali nas casas dos 9 a 10% hoje, né, de juros ao ano. Então, juros é diferente de taxa administrativa. Então, os 2,45 cobrados na modalidade 2,45 ao ano, cobrados na modalidade do seu imóvel pontual, é uma taxa administrativa. Por ser taxa administrativa, logo caracteriza consórcio. Mas qual que é o diferencial? Por que é mais Maiara? Se é consórcio, então e todo mundo tem, né? Tem muitas empresas de consórcio. O pontual, ele é uma modalidade de consórcio exclusiva. Não existe nenhuma outra empresa no mundo que tenha essa modalidade de crédito. Por que é diferente? Então, falando um pouquinho sobre o consórcio tradicional, no consórcio tradicional você tem sorteio e você tem lance. Sorteio, sorte, lance é você fazer uma antecipação ali de uma parte do seu crédito para ofertando como se fosse um leilão. Os maiores lances vão retirando o crédito mês a mês.
Resumidamente, é assim que funciona um consórcio tradicional. E o que o pontual se difere dos consórcios tradicionais? Um consórcio tradicional, todos nós sabemos, é fiscalizado, é auditado pelo Banco Central, que não existe uma garantia de contemplação. O que é a contemplação? Contemplação é a liberação do crédito para que você utilize esse crédito. Então, você adquire ali um crédito de um valor determinado, vai pagando as parcelas, participando ou do sorteio do lance e você é contemplado. Liberou o crédito está disponível para você utilizar. No pontual, você não precisa, você não tem que participar nem de sorteio e nem de lance para que o crédito seja liberado. Então, você tem ali no seu contrato, e isso é a principal tecla que eu bato, porque hoje a gente sabe, tem vários tipos de profissionais no mercado, vários tipos de empresa no mercado que comercializam consórcio. Então, no contrato, vem determinando que você, a partir de determinado período, que aí, mediante a consultoria individualizada, você senta e monta um plano para você, você tem o seu crédito liberado com a taxa de 2,45 que caracteriza consórcio, porém sem nenhum sorteio e sem nenhum lance. Aí é que tá o maior diferencial, a parte mais exclusiva da nossa linha de crédito, que é juntar o melhor dos dois mundos. É você saber quando o crédito vai estar ali disponível para você quitar o teu imóvel na planta e ter a taxa de 2,45 de um consórcio. Então você consegue programar a liberação do crédito do pontual para a mesma data em que teu imóvel na planta ficar pronto. Isso é uma exclusividade e uma característica inovadora. Não existe como hoje, em nenhuma outra modalidade de consórcio, seja ela qual for, porque eu também tenho as outras modalidades aqui comigo, de você programar a liberação do crédito para uma data exata. Tem como você fazer análises, tem como você fazer estimativas, tem como você trabalhar com probabilidade, mas você fala, olha, no mês de dezembro do ano tal, o teu crédito vai estar disponível para você utilizar. Isso nenhum consórcio, a não ser o pontual aqui com a gente, pode te afirmar. Então, aí tá a resposta se o pontual é ou não é um consórcio. Sim, o pontual é um consórcio, porém ele é um consórcio exclusivo da Rodobens. E por que ele é exclusivo? Porque ele tem a opção de liberação em contrato do crédito, sem depender de sorteio e sem depender de lance. Ai, Mayara, mas como isso é possível? É claro que são vários detalhes técnicos dessa transação gigante e inovadora que a Rodobens criou junto ao Banco Central, mas em linhas gerais, como é possível eu prever em contrato a liberação do crédito? A liberação do crédito é feita por um banco, o Banco Rodobens. Então, no consórcio tradicional, quem libera o crédito é o teu caixa ali do grupo que você entra. Você está num grupo, esse grupo ele forma um caixa e deste caixa são liberados créditos mensais. No pontual, também se forma esse caixa, afinal o pessoal está pagando ali as parcelas mensais, porém, se você naquela data que você determinou que você gostaria de retirar o crédito não estiver liberado, quem vai fazer a liberação não é esse seu grupo. O Banco Rodobens aqui de fora vai entrar na jogada e vai fazer a liberação do teu crédito pelo banco. Ai, Mayara, mas então você vai liberar pelo banco e vai aumentar os juros? Não vai aumentar os juros, a taxa vai continuar sendo 2,45 ao ano, mesmo sendo liberada através do nosso banco. Então, são inúmeras características singulares que o nosso projeto tem, mas o que deve ficar aí para essa resposta, para a gente não prolongar muito, porque tem outras 9 perguntas para eu responder aqui para vocês, é que sim, o pontual é um consórcio, porque ele tem ali um custo baixíssimo, de apenas 2,45 ao ano, isso dá ali aproximadamente 0,12 ao mês, um prazo de pagamento reduzido, então caracteriza consórcio. Porém, você consegue programar a liberação do crédito
sem depender de sorteio, sem depender de lance, tudo ali no seu contrato, pela Rodobens, pelo Banco Central, tudo autorizado em contrato, tá? Isso é uma parte muito importante, porque a gente sabe que por aí afora existem várias pessoas que ainda, infelizmente, caem em golpes onde falam que a liberação através de consórcios tradicionais tem uma data prevista. E não tem. A única opção no mundo que tem em contrato a liberação prevista ali na data em que você planejar ali com o teu plano de pagamento é o pontual, nenhuma outra. A segunda pergunta mais frequente é Maiara. Então, como que funciona na prática o pontual? Eu já falei um pouquinho na pergunta anterior, né? O principal característica da nossa linha de crédito é de trazer um custo-benefício menor. Então, a ideia é fazer com que você tenha o mínimo possível de custo e isso reflete tanto no prazo de pagamento quanto na taxa. Então, a nossa taxa é de 2,45 ao ano e um prazo de pagamento reduzido, que aí vai variar de cliente para cliente, depende da sua realidade. Você vai montar ali o teu fluxo de pagamento e aí baseado no que, como que funciona. Então, vamos lá. Hoje a gente trabalha com quitações de imóveis no geral. Aqui eu abordo mais a quitação do imóvel na planta, que é a minha especialidade, mas a gente trabalha com qualquer tipo de quitação de imóveis. Então, o imóvel é você quem escolhe e a Rodobens entra com a quitação. Então, você vai escolher, determinar qual é o crédito que você vai escolher. Então, por exemplo, você tem um imóvel na planta que vai ser entregue no ano que vem e a estimativa de saldo devedor desse imóvel na planta está em R$300 mil. Então, você vai adquirir um crédito do pontual de R$300 mil. Esse crédito você tem que, logicamente, adquirir com antecedência. Você tem que se programar com antecedência. Ai, Mayara, mas por que com antecedência? Porque se você deixar para a última hora, você vai ter que partir para um financiamento bancário. Porque uma das características do nosso plano, para te trazer ali uma economia de até 20 anos de parcela, é você se programar com antecedência. Então, você programa a quitação do teu imóvel com antecedência, você já tem ali uma estimativa do quanto o saldo devedor lá com a sua consultora vai estar. Se você ainda não tem um imóvel na planta, você já deve ter aí em mente, baseado no local que você vai escolher o imóvel, quanto que aquele imóvel vale. Você escolhe um crédito, esse crédito você vai ali mediante a um plano de pagamento feito com uma consultoria, então a gente marca uma consultoria individual, sou eu mesma que atendo, a gente vai montar ali todo um plano para você, personalizado com valores, taxa, prazo de pagamento, os valores das parcelas mensais, como essas parcelas vão estar distribuídas, qual que é a liberação, como que você quer que seja feita a liberação, em que data que você precisa daquele crédito liberado. Então, todas essas informações personalizadas, se você vai ou não utilizar FGTS, se você vai entrar sozinho no projeto ou tem uma outra pessoa que vai entrar com você, tudo isso é abordado numa consultoria individual comigo, que já faz ali parte do plano de adesão à nossa linha de crédito. Então, nessa reunião, a gente monta todo o teu plano, eu faço algumas simulações, te apresento algumas opções, faço inclusive um comparativo com o financiamento, que é a hora que mais choca, né? Mostrando ali lado a lado o comparativo da nossa linha de crédito com os financiamentos tradicionais. Mediante essa reunião online, né? Eu atendo todo o Brasil, a gente tira ali o máximo de dúvidas possíveis. Claro, depois da reunião surgem milhões de outras, porque com a cabeça feia, sabe quando você vai tomar banho? Quando você tá ali cozinhando, lavando louça, tá pensando em nada, naquele tempo ocioso, aí é que as dúvidas vêm. Então essa primeira reunião é mais pra gente alinhar ali as expectativas, mostrar as simulações, e numa segunda reunião você define o que você de fato vai escolher pro teu imóvel. Então você define o prazo de pagamento, o plano, define as condições e tira as suas dúvidas, as outras que vieram ali no decorrer do tempo. E essa consultoria ela é vitalícia. O que isso quer dizer? Eu vou com o atendimento desde antes de você adquirir o crédito até depois de adquirir o crédito.
Então você escolhe o crédito, você entra em um dos nossos grupos exclusivos, são grupos extremamente personalizados e fechados com um número reduzidíssimo de pessoas. Então esses grupos, cada um ali é aberto num determinado período. Cada grupo tem ali um caixa fechado, então a gente não mistura os caixas dos grupos. Quem administra a Rondobens, então a Rondobens está ali na frente administrando, o Banco Central está ali fazendo as audições. E na prática, como que funciona? Depois que você escolhe, a gente passa por esse período das consultorias, você aderiu ao plano, escolheu o teu crédito, você vai passar então a participar do que nós chamamos de assembleias. O que são as assembleias? As assembleias são as participações e as liberações de créditos que tem mês a mês. No pontual exclusivamente, como não tem lance, você vai participar só do sorteio. Ai, Mayara, mas como assim sorteio, né? Porque afinal você falou que eu não dependo do sorteio. Sim, você não depende do sorteio, mas você pode ser sorteado durante esse período de programação. Ai, mas se eu for... Eu já tô até antecipando pergunta, né? Eu falei que é 9, já tô antecipando todas as perguntas. Ai, mas e se eu for sorteado, qual que é a vantagem? Se você for sorteado, a vantagem é o crédito vai ficar aplicado rendendo. Então, se você tem ali uma programação, por exemplo, de 18 meses até a entrega do teu imóvel na planta e você foi sorteado no segundo mês, você vai ter 16 meses rendendo o teu crédito. Vamos dar como exemplo aí os 300 mil vão ficar ali aplicado, rendendo durante o período que você estiver aguardando a construtora liberar o apartamento para efetuar a quitação. Então, você participa todos os meses da assembleia, onde você participa do sorteio do grupo, são duas liberações todos os meses em cada um desses grupos que nós temos, personalizados. Se você não for sorteado, no outro mês você participa de novo e assim por diante. Ai, Mayara, mas eu não fui sorteada e a data que eu precisava quitar a construtora chegou. Então, a gente vai fazer o quê? Executar o teu planejamento. A gente não fez um planejamento lá atrás, mostrando ali o caminho que você ia percorrer? O sorteio é sorte, gente. Então, o sorteio pode ser sim o primeiro, assim como já aconteceu com clientes meus, de serem sorteados 3 horas depois de aderirem ao contrato, assim como pode não acontecer durante o período em que você estiver aguardando para utilizar o crédito. Então, vamos dar o mesmo exemplo. Você fez um planejamento de 18 meses, você não foi sorteado. Nesse 18º mês, a gente vai pegar ali o teu plano que foi montado do pontual, você vai executar aquele plano, vai colocar aquele plano ali na prática, né? A gente vai solicitar a retirada do crédito através do Banco Rondobens e no 18º mês o teu crédito vai estar disponível ali para você utilizar para quitar a construtora. Então, a gente entra com a quitação do imóvel, então, baseada aí no imóvel na planta, você já tem o imóvel, a gente entra em contato com a construtora, faz todo o trâmite de documentação, quita o teu imóvel à vista para a construtora, a escritura fica no seu nome, porém ali com uma alienação em garantia da Rondobens, assim como ficaria no financiamento tradicional. Então, é basicamente essas etapas que você cumpre quando você adere ao nosso plano. Primeiro, as características do plano, 2,45 ao ano, 0,12 ao mês de taxa, tá incluso ali um seguro de vida de 0,03 e um prazo de pagamento reduzido personalizado para cada um. Depois que você escolhe o plano que você vai entrar, você tem ali a minha assessoria desde as primeiras reuniões, durante todo o projeto, a todo o processo das assembleias, você vai participando mês a mês, com feedback, a gente vai conversando, tomando um cafezinho online, que eu amo. Quem me conhece daqui já sabe que café não pode faltar. Então, a gente vai tomando ali, batendo um papo, ajustando o plano, né? Ai, Mayara, a consultora antecipou, dá pra ajustar o plano. Ai, Mayara, a consultora atrasou a liberação, dá para ajustar o plano. Ai, Mayara, quero incluir agora a correção do NCC, porque tem a correção do NCC, foi um pouco mais, um pouco menos, vamos alterar o crédito, dá para alterar. Então, resumindo como funciona, você adere a uma linha de crédito, você escolhe um crédito, você faz um planejamento personalizado com acompanhamento vitalício feito por uma especialista do início ao fim do projeto. No momento em que você escolhe o imóvel ou a consultora libera o teu imóvel na planta, nós entramos com a quitação à vista, né, do imóvel, é feita a transferência direto para o proprietário. A escritura fica no seu nome com uma verbação em nome da nossa empresa, da Rondobens.
Então é dessa maneira que funciona na prática a nossa linha de crédito. É claro que outros detalhes de personalização de crédito um a um são feitos no decorrer do processo, mas em linhas gerais é dessa maneira que funciona. Outra pergunta muito frequente, as pessoas me mandam sempre no direct falando: ai, Mayara, você tem imóvel na cidade tal, na cidade Y, na cidade Z? Pessoal, eu não trabalho com imóveis, tá? Quem escolhe o imóvel é você. Então, você já tem um imóvel na planta? Eu vou quitar este imóvel na planta. Se você ainda vai escolher um imóvel na planta, eu vou escolher aquele imóvel na planta. Nós não temos imóveis físicos, né? Não tem um imóvel na rua tal, do bairro tal, e você tem que escolher aquele imóvel. Então, é uma flexibilidade sem tamanho, porque você escolhe o imóvel que você quiser, na cidade do Brasil que você tiver, e eu vou lá e entro com a quitação através do plano pontual. Então, o imóvel é escolha sua, a quitação é por responsabilidade nossa. Então, fica dessa maneira a distribuição. Então, nós não temos nenhum imóvel para te mostrar. Porque tem gente que me pergunta: não, mas quantos quartos tem o imóvel? Qual que é a metragem? Eu não tenho imóvel nenhum. Quem escolhe o imóvel é você. Você pode escolher qualquer tipo de imóvel, apartamento, casa. Você quem vai definir em que local, em que cidade. Atendemos todas as cidades do Brasil. Então, ai, Mayara, mas eu moro numa cidadezinha muito interior. Gente, eu invisto numa cidadezinha do interior que tem 9.000 habitantes. Então, assim, qualquer cidade do país, a gente tá lá para te auxiliar, para te ajudar a realizar esse sonho da quitação do imóvel. Pode ser qualquer tipo de imóvel. Então, olha que flexibilidade. Imagina, você pode escolher aquele imóvel dos sonhos. Você não tem que se enquadrar numa caixinha. Ah, eu tenho que comprar esse imóvel em específico. Não, você que vai escolher o imóvel dos seus sonhos, dos sonhos da sua família, vai fazer o teu planejamento aqui comigo e a gente vai quitar esse imóvel que você escolheu. Ai, Mayara, mas a minha construtora aceita a quitação da Rodobens? Isso é uma pergunta muito frequente, afinal estamos trabalhando aí em todo o Brasil, eu atendo clientes de norte a sul do Brasil. Então são milhares de construtoras, desde as maiores referências em construtoras aí, grandes construtoras que constroem muitos prédios ao mesmo tempo, até aquela construtora bem pequenininha, aquela incorporadora, às vezes não tem nem CNPJ, é pessoa física ainda. Então, sim, todas as construtoras aceitam a nossa forma de pagamento. Por que todas as construtoras aceitam o pontual como pagamento? Pensa, para a construtora não vai fazer diferença, porque você vai fazer o teu plano ali com antecedência, vai já programar a liberação do crédito. Na data em que o imóvel ficar pronto, a construtora vai te ligar e falar: olha, saiu o imóvel, tá pronto, pode iniciar o processo de quitação. Então, quando esse momento chegar, eu tomo a frente, né, junto com você, a gente vai para uma plataforma digital, fazer todo o processo de documentação. E nesse momento, na hora do vamos ver mesmo ali, de quitar a construtora, transferir ali o valor para a conta deles, para a construtora indifere se está saindo da conta da Rodobens ou se está saindo da sua conta poupança, de uma conta de aplicação, porque o dinheiro vai ser 100% entregue da maneira que eles quiserem, porque tem construtora que prefere que seja feita através de cheque administrativo, pode ser feita através de transferência bancária. Então, cada construtora vai escolher ali a modalidade. Tem construtora que emite boleto. Então, por exemplo, assim, eu quero que quite este boleto. Então, depende muito ali da empresa, mas sim, todas as construtoras aceitam, porque para eles indifere de onde o dinheiro está vindo. É você que vai pagar ali parcelado. Para eles, o dinheiro vai entrar direto na conta, né, da maneira como eles escolherem que seja feito. Claro, tudo isso conversado com a construtora no processo de documentação. Tem ali a nossa o nosso triângulo, né? Eu, você, a construtora, então a gente faz ali, ou a gente monta um grupo no WhatsApp, ou então a gente se comunica por e-mail, você passa o meu contato para eles, passa o deles para mim. Então assim, a gente vai tratar bem de perto, então a construtora ela vai escolher a maneira como ela vai querer receber, se vai ser por procurador ou não, mas para ela indifere se o dinheiro está saindo da sua conta ou da nossa conta. Então, para a construtora, independente da construtora, claro que salve algumas exceções, porque tem construtoras que tem ali, não é nem com a Rodobens ou com qualquer outra empresa, que tem cláusulas específicas de pagamento.
Então, se o teu caso for esse, vale sempre a pena consultar o contrato de compra e venda, porque aí não é uma dificuldade da consultora com o meu plano, e sim uma cláusula que ela colocou no contrato, que, por exemplo, eu só aceito quitação à vista, ou eu só aceito quitação dessa seguinte maneira. E aí, se tiver essa cláusula em específico, pode ser que eles não aceitem, mas aí não é nem o meu crédito, eles não vão aceitar nenhum outro tipo de modalidade que seja semelhante. Então você tem que olhar no teu contrato de compra e venda, mas olha, antigamente, né, muito antigamente, há uns 5 anos atrás, pegava ainda um casinho ou outro que a construtora colocava, né, esses pitacos. Hoje em dia tem umas partes, tem umas construtoras que querem colocar umas cláusulas que são até ilegais, porque nenhuma empresa pode exigir de você, até fica a dica, que você feche com uma determinada empresa. Então isso é um direito seu de ir e vir, você pode escolher a empresa que você quer que seja feito a quitação, que o banco, a administradora que você quer utilizar. Então por mais que eles te indiquem um banco, porque isso vai acontecer, se já não aconteceu, vai acontecer eles te indicarem, né? Eles têm parcerias, empresas terceirizadas também que podem procurar você para oferecer esse tipo de serviço, você não é obrigado. Então isso não pode estar lá no teu contrato de compra e venda. Então desde que o contrato de compra e venda não discrimine que você tem que usar uma forma específica de pagamento, lembrando que se tiver isso é bom dar uma olhada se não está infringindo nenhuma regra aí do consumidor, você pode escolher. Sim, a nossa empresa pode quitar aí qualquer tipo de construtora em qualquer cidade do Brasil. Outro ponto muito importante para falar nessa parte, a minha construtora aceita? Um ponto muito peculiar, porém muito utilizado no Brasil, que nós não conseguimos quitar, e aí não é nem a construtora aceita ou não, é nós não conseguimos quitar. É uma exigência feita pela Caixa Econômica Federal. Se o teu imóvel na planta for do projeto Minha Casa Minha Vida, ou então o projeto Minha Casa Minha Vida, que agora se tornou Casa Verde e Amarela, nós infelizmente não conseguimos quitar. Não é uma exigência da Rodobens, é uma exigência da própria Caixa Econômica Federal. Então esse é um exemplo que no contrato de compra e venda vai estar especificado que você só tem uma maneira de quitar aquele imóvel na planta, através do financiamento feito pela Caixa Econômica Federal. E tem um detalhe, não dá nem para quitar o financiamento, porque vários clientes vêm para mim falando, Mayara, eu quero quitar meu financiamento com a Caixa Econômica Federal, e não dá para quitar, porque quando entra nesses projetos Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, nós não conseguimos nem quitar a construtora, nem quitar o financiamento. Então é um exemplo de que pode estar ali no teu contrato de compra e venda, que aí impede que seja feita a quitação. Mas isso é nesse caso específico desse programa, né, que abrange aí alguns imóveis na planta pelo Brasil afora e alguma peculiaridade que a construtora colocar ali no contrato de compra e venda. Mas 99,9% das construtoras que não estão ali em parceria com a Caixa Econômica Federal aceitam a nossa quitação. Uma dúvida muito frequente é, Mayara, como calcula o meu saldo devedor? Então, quando você tem um imóvel na planta, se você ainda não sabe, mas se você ainda não sabe, você tem que acompanhar mais os meus vídeos, porque eu falo disso com muita frequência. Quando você compra um imóvel na planta, você tem ali o seu contrato de compra e venda, você tem ali um valor estimado, né, de contrato, que você vai ter ali o fluxo de pagamento, depois você vai ter a quitação. Porém, sabemos que esse valor é só o da data em que você assinou o contrato mesmo. Porque no mês seguinte já não é mais aquele valor. Porque o teu contrato de compra e venda com a construtora, ele é corrigido pelo INCC. Então, quando você compra o imóvel na planta, fica essa dúvida. Mas quanto vai ser o meu saldo devedor? E é uma dúvida muito pertinente e de extrema importância. Por que de extrema importância? Porque se você tem ali uma ideia de que vai pagar aquilo que está no contrato de compra e venda e chega lá daqui 2 anos, 3 anos, quando o imóvel ficar pronto, tá 20% a mais, é uma gigantesca diferença. 20% a mais no teu saldo devedor. Então é importante saber calcular. Então eu vou explicar aqui mais ou menos como que funciona esse cálculo.
para você ter aí uma noção de como que pode estimar quanto vai estar. E a primeira coisa é usar essa palavra. A gente faz uma estimativa. Por que estimativa? Hoje, a correção, quando é feita pelo INCC, o INCC é uma taxa variável. Então, ele é uma taxa mensal ali, liberada todos os meses pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Então, não tem como a gente saber quanto vai estar o INCC daqui um ano. A gente consegue fazer uma projeção. Então, daqui um ano o INCC vai estar aproximadamente X. Então, como que é feito o cálculo? Primeiro, a gente olha quanto tempo faz que você já adquiriu o teu imóvel. Então, Mayara, já adquiri o imóvel já tem um ano. Então, a gente vai pegar. Nesse um ano, eu consigo saber exatamente, você também vai saber exatamente qual foi a correção. Primeiro, você pode consultar no seu portal do cliente. Então, no portal do cliente, lá no Acesso à Construtora, 90% das construtoras tem tempo ali atualizado o saldo, né? Tanto que você já pagou quanto que você ainda vai vir a pagar, atualizado já pela correção. Se você não tiver acesso, peça para sua construtora te enviar login e senha. E se porventura sua construtora não tenha portal do cliente, o que na era da internet é muito difícil, eles podem te comunicar também por telefone. Mas se você quiser aprender a fazer o cálculo aí, como que você vai fazer? Você vai colocar no Google, perguntando para o Google, quanto está o acumulado do INCC. Então você vai pegar ali, pode até entrar no site da Fundação Getúlio Vargas e vai ter mês a mês a correção. E aí você vai pegar, vai somar essa correção no tempo que você está pagando o imóvel e vai aplicar sobre aquele valor que está ali no teu contrato de cumprimento. Isso é o que você já pagou, então você já comprou o imóvel, já corrigiu, na data atual já está corrigido faz um ano. Então dá para fazer exatamente a conta, porque a gente consegue ter ali todos os valores do INCC mês a mês. E como que fica o cálculo do saldo devedor depois? Porque se você vai contratar um crédito com antecedência, a gente já tem que fazer uma projeção do quanto o teu saldo vai estar lá na frente, para que o saldo, o crédito imobiliário, seja proporcional ao valor que vai ter corrigido ali pelo INCC o teu apartamento. Então, como que é feito esse cálculo? O INCC, exceto o ano passado, que foi quando deu um boom, mas deu um boom em vários setores, o INCC foi um deles, porque ele, como que calcula o INCC a grosso modo? Baseado no custo da construção civil. Material, mão de obra, então com a pandemia deu um estouro e subiu. Se você já tem um imóvel na planta, você sabe muito bem o que eu tô falando, que o seu boleto veio a mais e você ficou em choque. Se você já tá acompanhando o extrato também, você ficou em choque, porque subiu bastante, quando eu digo bastante assim, 4 vezes mais do que estava esperado para subir no acumulado do ano passado. Então, a gente consegue fazer uma projeção, né? Claro que podem acontecer imprevistos, como uma pandemia mundial, mas tem ali uma projeção. Então, a gente faz uma projeção do quanto tempo falta ainda para você pagar teu imóvel. Falta 2 anos? Então, vamos fazer uma projeção do INCC. Porque se você pega aí os últimos 10 anos do acumulado do INCC, você vai ver que não muda muito, nossa, aquela mudança brusca, exceto 2021. Porque se você pegar os últimos 10 anos, você vai ver que 2021 foi uma catástrofe. Mas já está baixando, né? Já tem alguns meses que o INCC vem em queda. Então, a gente faz uma projeção do INCC para a data em que teu imóvel estiver estimado para ser liberado, a previsão que tiver de entrega ali do seu imóvel, e a gente faz essa estimativa. Então, é feito o cálculo, você vai pegar a média que você já tem ali, faz uma média, vamos pegar assim, os últimos 4 anos para você ficar mais confiante, porque se pegar o ano passado, você vai cair de costa, e é bem pouco provável que aconteça aquela alta que aconteceu no ano passado, nos próximos 2 anos, por exemplo. Então, você vai pegar os últimos 4 anos, vai fazer uma média do quanto foi o acumulado e vai aplicar no que está por vir, né? Se faltam 2 anos, você vai aplicar no que está por vir, somando ao que já está corrigido. Então, em vias gerais, vamos colocar assim, você chegou numa média de 7% de INCC, certo? 7% acumulado do ano. E você tem 3 anos de período de obra. Então, você vai ter ali 7% ao ano durante 3 anos. Quer dizer que aproximadamente ali vai ter 21%
de correção sobre aquele saldo devedor que está lá no seu contrato de compra e venda. Então, se você tem 7% ao ano em 3 anos, 21% sobre o contrato de compra e venda. Dificílimo bater ali na casa exata o valor do INCC. E é por isso que a gente oferece essa flexibilidade de você ajustar o crédito durante os meses. Então, se mais próximo da entrega do teu imóvel, você viu que aquela estimativa que foi feita do INCC foi menor, você pode reduzir o crédito. Se foi maior, você pode aumentar o crédito. Porque se você tem a correção, você tem que ter ali um crédito flexível para acompanhar essa correção. Mas se você está ali e está pensando ainda em fazer financiamento e não sabe o quanto vai pagar no financiamento, porque no financiamento eles nunca vão te falar isso, você só vai ter que chegar lá e dar de cara com o sistema do computador falando o valor atualizado ali, ou você vai ter que pedir para sua construtora, ou você mesmo vai ter que fazer o cálculo. Então, se for fazer o cálculo, você tem que colocar ali o acumulado do ano vezes a quantidade de meses que você vai pagar durante o teu fluxo de obras. Então, lembre-se que desde o primeiro mês que você adquiriu o imóvel na planta, seja em lançamento, seja na hora que você comprou mais adiantado, seja está acabando, você tem a correção do INCC. Salve sempre umas exceções, que tem pouquíssimas construtoras no Brasil que não aplicam a correção do INCC ou aplicam outros tipos de correção. Se for o teu caso, se não aplica, você não tem que se preocupar com nada, tá? Ali o valor do contrato de compra e venda. Se aplicar outra correção, é só você olhar ali que correção que é, por exemplo, pode ser IPCA. Aí você vai colocar a correção ali, jogar no Google, tabela do IPCA dos últimos tantos meses. Aí vai puxar ali o valor mensal, né, a porcentagem mensal, e você faz da mesma maneira o cálculo. Mas assim, 90% das construtoras corrigem pelo INCC. Então você vai colocar a tabela do INCC e vai fazer o cálculo. Se você vier para as minhas consultorias, se você for aí um dos meus clientes, pode ficar tranquilo que esse cálculo eu faço para você. E a gente vai acompanhando todos os meses, mês a mês, as oscilações do INCC. É que nem bolsa de valores, ou então criptomoeda, sabe? Se você tem, é a mesma coisa. Tem dia que sobe, tem dia que desce, tem dia que sobe, tem dia que desce, tem dia que sobe, tem dia que desce, e ninguém consegue prever o futuro aí de quanto vai estar. Então é feito sempre cálculos aqui, pelo menos comigo, eu consigo fazer cálculos muito aproximados do valor que você de fato vai quitar o saldo devedor. Mas para você ter uma ideia, faça ali o valor acumulado versus o quanto de tempo você vai esperar o imóvel ficar pronto. Uma observação aqui: se a construtora atrasar o teu imóvel, o INCC continua correndo, tá? Então é importante, porque se você tá aí em vias de pegar um imóvel, falta aí 6 meses para você pegar o imóvel e já venceu a data que tá lá no contrato, mas você ainda não pegou, você tem que considerar esses meses de atraso, tá? Porque ele conta do mesmo jeito como os outros meses anteriores. Então é assim que é feito o cálculo do saldo devedor de um imóvel na planta quando a gente fala da correção desse saldo devedor através do INCC ou de qualquer outra taxa que possa estar corrigindo o seu contrato. E a dúvida mais frequente, que é a que eu sempre falo, é o meu jargão aqui: economize 20 anos de parcelas comparado a um financiamento bancário. E o que isso quer dizer na prática, Mayara? Como assim 20 anos a menos de parcela? Lembra lá do começo do vídeo que eu falei que a nossa taxa é de 2,45? Então agora, por que é 20 anos a menos de parcela? Se eu tenho uma taxa muito menor que a taxa de um financiamento bancário, comparada aí 2,45 com 8%, 9% ao ano, por que cargas d'água eu vou ter um plano em 30 anos de pagamento? Você ia ter uma parcela muito pequena e um período de alienação muito grande. E quanto maior o prazo de pagamento, maior o teu custo final. Porque afinal você está pagando por mais anos. Então pensa comigo, se você tem 2,45 em 10 anos, você tem ali um custo final, mas se você tem os mesmos 2,45 em 30 anos, você teria outro custo final. Então por aí a gente já sabe o porquê que o nosso plano é reduzido. Porque eu tenho ali uma parcela que é muito próxima da parcela, se não igual
a parcela do financiamento. Eu digo muito próximo ou igual porque cada um tem uma simulação de um financiamento, depende do banco, depende da taxa que você conseguiu, da sua idade, nossa senhora, um monte de outras coisas que o banco exige. Então, o banco, para fazer o financiamento, ele olha a sua idade, taxa, relacionamento com o banco. Então, tem diversos tipos de parcela de financiamento, depende do prazo que você escolher, seguro, não seguro, um monte de coisa. Então, assim, a nossa parcela, ela fica ou igual ou muito próxima da parcela de um financiamento feito em 30 anos. 30 anos. 30 anos, estou errada, é 30 anos pagando o mesmo imóvel. Quando você opta pelo financiamento? 30 anos, 3 décadas. Mas voltando, porque gente, eu fico indignada que é 30 anos. 30 anos é muito tempo. 30 anos é muito tempo. 30 anos é o que eu vivi até hoje, sim, eu tenho 30 aninhos. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo. Então, quando eu falo que é 20 anos a menos, é porque eu estou comparando uma linha de crédito de 30 anos, que é aqui o nosso financiamento bancário tradicionalzão dos bancões aqui, e uma linha de crédito de 10 anos, que é o nosso pontual. Então, quando a gente tem, pensa comigo, o mesmo valor de parcela, você inicia ali com o mesmo valor de parcela, tanto financiamento quanto o pontual, e você tem 20 anos a mais, qual que é a lógica? Você está economizando 20 anos de parcela. Então, vamos colocar ali a nossa linha do tempo. Na nossa linha do tempo, daqui 10 anos, o teu imóvel vai estar quitado. Quitado, então você começou o nosso plano agora, janeiro, estamos aí, vamos começar a programação da quitação do meu imóvel. Não vou escolher o financiamento, vou começar o meu planejamento agora em 2022. Então, em 2032, no máximo, teu imóvel está quitado, porque você foi pagando ali mês a mês, e se você não dispõe uma parcela, 120 parcelas, o imóvel está quitado. E no financiamento, e lá no financiamento, você vai continuar pagando por mais 20 anos. Isso, 20 anos. Agora você imagina, daqui 10 anos o seu imóvel estaria quitado aqui com a gente do pontual. No financiamento você tem 20 anos a mais. Gente, quando eu falo assim, parece que eu fico repetindo, mas aqui é muita indignação. É muita indignação saber que é 20 anos a mais. É 3 vezes mais ali. O tempo é 3 anos aqui, 30 anos aqui versus 10 anos. É muita diferença. É assim, se você fizesse um imóvel, é claro que não, porque você tem ali tabela SAC, a tabela é decrescente, então você não inicia pagando a mesma parcela que termina, ou então você pega a tabela price, que é você aumentar a parcela, então você tem uma parcela agora e vai aumentando no decorrer dos anos, ou então você tem ali uma amortização, mas gente, é muito tempo a mais. A gente tá falando de 2 décadas a mais de parcela, de boleto, de débito em conta, seja lá qual for o valor da parcela. Tá bom que daqui 15 anos o financiamento vai estar com uma parcela menor? Vai, mas você tem mais 15 anos pela frente. É muito tempo a mais. Então, quando eu digo assim, economizar 20 anos de parcela, é disso que eu tô falando. É você ter o seu imóvel quitado 100% em 120 meses, 10 anos. E quando comparamos isso com a modalidade mais ali frente à nossa modalidade, que é o financiamento tradicional, estamos falando de 20 anos a menos. É claro que é um exemplo, gente, porque tem gente que faz financiamento em 20, tem gente que faz financiamento em 20. É lógico que a burocracia é muito maior, porque a comprovação de renda tem que ser maior. Então, assim, hoje, assim, na maioria das vezes que é feito o financiamento, ele é feito em 30 anos, se não em 35. Mas eu gosto de falar de 30 anos, que é o mais comum mesmo, comunzão ali, 360 meses. Então, se você já fez uma simulação de financiamento ou tem um financiamento, sabe o que eu tô falando, que é o mais comum. Então, é 30 anos de um financiamento versus 10 anos de pontual. Então, você está economizando 20 anos de parcela. E não tem uma parcela 3 vezes maior que a do financiamento. Então, preciso falar mais uma coisa? Acho que não, né? Outra pergunta é o quanto custa, mas como sou muito faladeira, já falei. Então, quanto custa o plano do seu imóvel pontual? 2,45 ao ano, 0,03% ao mês de seguro de vida. Maiara, e a sua consultoria?
A minha consultoria é exclusiva para os meus clientes. Então, ela já está inclusa no plano de adesão, que está aí desses 2,45 ao ano. Então, a primeira reunião, ela não tem custo, né? Como eu disse anteriormente, nessa reunião a gente faz ali uma análise, eu te apresento o plano, você analisa as simulações, você aderindo ao plano, a minha consultoria não tem nenhum custo adicional, não será cobrado de você em nenhum momento esta consultoria especializada. Então, o custo mesmo do pontual é 2,45% ao ano, mais 0,03% de seguro de vida. Essas são as únicas duas taxas que compõem o teu contrato de adesão. 2,45, 0,03, com a minha consultoria vitalícia, personalizada e especializada para você do início ao fim do projeto. Esse é o custo que tem a nossa linha de crédito. Ai, Mayara, mas por que o pontual é melhor que o financiamento bancário? Eu poderia falar inúmeras coisas, mas a principal, para não estender muito o nosso vídeo, é que é o custo. Então, assim, você escolhendo um plano onde você tem ali uma parcela de 2,45 em 10 anos versus um plano que você tem 30 anos de pagamento com uma taxa de 8% ao ano, põe isso no papel. Mesmo que você seja da área de humanas, não curta muito uma conta. Só escreve o que eu tô falando. 2,45, 10 anos. 8% ao ano, 30 anos. Tá respondida a pergunta. E ainda tem gente que teima que não, que o financiamento é melhor. O financiamento é melhor para quem não se planeja. Se é o seu caso, se você não quer se planejar com antecedência, se você quer o crédito liberado para daqui 15 dias, aí sim, o financiamento com certeza vai te atender melhor. Só que ele vai te cobrar o custo desse seu imediatismo. Agora, se você se planejou, se você tem consciência que existe um plano onde você vai pagar muito, muito menos taxa em um prazo de pagamento reduzido, você vai ter ali o seu imóvel quitado em 10 anos e acabou as parcelas, é por isso que a nossa linha de crédito tem um custo-benefício muito menor. Tem um custo ali, desculpa, falei errado, tem um custo muito menor do que um financiamento bancário. É o custo final. Eu sempre bato na tecla do custo final. Quanto de custo final você quer ter? Faz uma simulação. No próximo dia que eu abrir um dos nossos grupos, esteja lá comigo. Eu vou te mandar uma simulação, um comparativo com o financiamento bancário. Você vai ver a diferença. É gigantesca, é gigantesca. Vou te dar um exemplo assim a grosso modo. 300 mil reais, pontual versus financiamento de qualquer banco que esteja passando aí pela sua cabeça, porque eles são meio que tabelados. Varia ali um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas a taxa é muito próxima de todos os bancos e as condições também são muito parecidas. Então vamos colocar 300 mil pontual versus um financiamento bancário. 300 mil, o quanto você vai economizar? Vamos para a parte boa. Quanto você vai economizar, para a gente não entrar em mais detalhes aqui de porcentagem, taxa, mês, tal. Quanto você vai economizar? 300 mil reais. Se você for financiar, você vai perder no mínimo 230 mil reais por estar financiando. Então, você quer é o copo meio cheio ou meio vazio? Então, vamos falar dos dois jeitos. Se você financia 300 mil reais, você está perdendo no mínimo 240 mil reais, se comparado ao nosso plano. Agora, o copo meio cheio. Se você financia 300 mil reais e escolhe o pontual, você está ganhando 240 mil reais. Então, essa é a diferença em custo. Essa é a diferença no custo final. Isso em 20 anos a menos de parcela, com uma taxa muito menor, com um atendimento personalizado. Então, você nunca vai ter que ligar no 0800
Você vai ter uma especialista do início ao fim do teu projeto, cuidando do teu projeto, te auxiliando com todas as solicitações e dúvidas. Contato direto comigo, você tem o meu WhatsApp, pessoal. Então você manda uma mensagem, tá ali, tá na hora, sabe? Sem aquilo de robô. Gente, eu sei que tudo indica que nós estamos indo por um caminho onde cada vez mais as coisas vão ser automatizadas, vão ser robotizadas, vão ter respostas diretas, respostas prontas. Ai, mas é chato, não é? Você vai mandar uma mensagem, você tá ali precisando resolver alguma coisa. Ai, aí você liga, aí quem te atende é um robô, aí o robô não te entende, você tem que falar de novo, e aí você não consegue falar com quem resolve, e você passa por 15 pessoas diferentes, e 15 robôs diferentes, ou você manda uma mensagem ali num chat automático, onde vem aquelas perguntas prontas, aquelas respostas prontas. Eu, particularmente, assim, acho que sim, isso com certeza pode agilizar o processo para a empresa que faz isso, mas em 8 anos de experiência que eu tenho atendendo clientes de imóveis, nada vai superar o atendimento 1 a 1, mesmo que seja em menos quantidade. O que é mais importante? Qualidade ou quantidade? Então, assim, o atendimento sempre vai ser isso aqui, ó. Como se você estivesse sentado aqui, tomando um café comigo, um atendimento 1 a 1. Então, são esses detalhes, custo, prazo de pagamento, taxa, atendimento, que faz sim o nosso produto ser melhor que um financiamento bancário. Isso, claro, na minha opinião, né? Você pode ter a sua opinião, você pode logicamente discordar de mim e falar, não, Mayara, eu acho que o financiamento bancário é melhor. Eu vou respeitar a sua opinião, porém, em números, conseguimos provar que não, que se você quer ter um custo menor, a não ser que você queira gastar dinheiro. Fala, não, eu quero pagar aí, ó, 2 imóveis e meio pro banco. Aí a escolha é sua. Mas se você quer ter um custo efetivo menor e um atendimento só para você, independente se a Rodobens tenha milhões, como temos milhões de clientes todos os anos, a gente faz questão de honrar esse atendimento 1 a 1. Eu faço muita questão de acompanhar meus clientes todos os meses. Eu tiro pelo menos aí 3 dias da minha agenda para conversar com 1 a 1, todos os meses. Então, isso é um atendimento personalizado. Então, faz diferença. Mayara, eu já tenho financiamento. Não conheci o pontual antes, já tenho financiamento e agora? Dá para quitar o financiamento? Sim, é possível você utilizar o pontual para quitar o seu financiamento. Esse processo se chama interveniente quitante. Então a Rodobens entra com a quitação, ao invés de entrar com o proprietário, com a construtora, com o vendedor do imóvel, a gente vai quitar o banco. Traz o financiamento a juros presente, quer dizer, elimina aquela montoeira de juros que você teria no decorrer dos anos que você tem pela frente e quita. Então, dá para fazer sim, mediante esse planejamento que a gente faz, sempre com antecedência. Então, não é que nem você trocar de um banco para o outro, porque aí você está fazendo uma portabilidade, que é, por exemplo, tem um banco X, vou trocar para um banco Y. Isso é uma portabilidade, é diferente. O processo que eu estou falando é interveniente quitante. É como se você estivesse tirando dinheiro de recurso próprio seu, indo lá e quitando no ato o teu financiamento. Então, dessa maneira de quitação, a gente consegue fazer, tira a alienação que está com o banco, traz a alienação para a Rodobens em escritura. Só que aqui fica uma dica muito importante. Mesmo que você consiga quitar o teu financiamento, analise se é vantajoso. Ai, Mayara, como assim? Você não quer vender para quem quer financiamento? Sim, mas eu sou transparente. Se você tem um financiamento há muito tempo, tem que fazer as contas se compensa. Porque um financiamento bancário, independente se seja tabela saque ou tabela price, ou se o financiamento é bem antigo, tabela sacre, os primeiros anos, quando eu digo assim, gente, 10, 15 anos, tá? Os primeiros anos do financiamento é que são ali os juros mais pesados, né? Hoje, um financiamento bancário no primeiro ano, cerca de 70 a 80% da parcela é composta por juros. Então, se você já pagou 15 anos de um financiamento, você já pagou quase todos os juros. Então, tem que ver se compensa fazer essa troca.
Salve essa exceção, que aí se você tiver interesse, você pode vir na próxima vez que eu abrir um grupo, conhecer melhor o nosso plano, sentar comigo no nosso cafezinho virtual e a gente conversar um pouquinho melhor. Eu faço essa conta, então a gente vai ver o quanto você já pagou de financiamento, quanto disso era juros, porque se você tem o financiamento, é isso que eu tô falando. Você tem ali, ó, você acha que você paga todo mês uma parcela de R$ 2.000. E aí você já pagou um tanto de parcelas, R$ 2.000 vezes esse tanto de parcelas. Nossa, então eu amortizei tanto do que eu financiei. Não. Porque tudo isso que você pagou, 70% é juros, tá? Então você não amortizou. Olha, financiamento é complicado. Então você amortizou bem menos do que você imagina que amortizou. Então a gente vai fazer esse cálculo e ver se ainda é vantajoso você trocar o financiamento pelo pontual. Se for vantajoso, a gente faz a sua programação. Por um período você tem que conciliar as parcelas. Então o que isso quer dizer? Por um período de programação, porque a gente precisa de uma programação, lembra? Não queira tudo ao mesmo tempo. Se você quer ter um custo-benefício muito melhor, um custo efetivo menor, um atendimento vitalício, uma taxa de 2,45, você tem que se planejar com antecedência. Não dá para fazer no imediatismo. Então, para quem já tem um financiamento bancário, você tem que conciliar a parcela do financiamento junto com a parcela do pontual durante aquele período de planejamento que foi feito para você personalizado, e depois disso a gente entra com a quitação e elimina os juros e o prazo de pagamento, eliminando aí, tem clientes que conseguem eliminar 20 anos, 15 anos, 13 anos, 18 anos de pagamento, trocando um pelo outro ali, fazendo esse interveniente quitante. O nome desse processo, o nome científico desse processo é interveniente quitante. Então dá para sim quitar um financiamento bancário utilizando o pontual. E a última pergunta que eu já respondi, eu anotei aqui, mas eu já respondi, mas vou falar de novo aqui para você, é o quanto custa a minha consultoria. Então eu sou especialista em quitação de imóvel na planta, sou especialista em quitação de imóveis em gerais, porém com especialidade ali em imóveis adquiridos na planta. Quanto custa a minha consultoria? Quanto custa esse atendimento personalizado, um a um, olho no olho, tomando um cafezinho daqui, você daí, a gente conversando, eu esclarecendo todas as suas dúvidas, eu em tempo real para você. Quando eu digo em tempo real, vou contar uma história bem breve aqui para vocês, de muitos anos de atendimento, tenho várias histórias, mas essa em si é marcante para mim, porque era um cliente que eu gostava muito na época que eu atendi ainda presencialmente. Ele era professor da USP em São Paulo, e um dia ele foi viajar para o exterior e eu olho no meu celular, 1h da manhã, o cliente me ligando. E ele já era um senhor de idade, né, de uma idade avançada. E nós éramos muito próximos, a gente tinha uma amizade, a gente conversava, ele era muito inteligente, então a gente conversava, eu dava ali o atendimento para ele com muita frequência. Então ele me ligou 1h da manhã, eu fiquei preocupada, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Por que ele está me ligando essa hora? E atendi o telefone. E ele estava perdido ali no fuso horário, entendeu? Era uma semana de assembleia, ele queria alinhar ali algumas informações para a gente participar da assembleia, e ele me ligou de madrugada, perdido no fuso horário. Então eu atendi ele a 1h da manhã, porque eu fiquei preocupada, como eu sabia, né, a gente já fazia ali algum tempo que a gente estava em contato todos os meses, a gente criou uma afinidade, ele era muito simpático, muito inteligente, e eu fiquei preocupada, falei, não, ele é um senhor de idade, sabia que ele morava sozinho, não sabia que ele estava viajando, e ele me ligou de madrugada e eu atendi. Então assim, é isso, sabe? É isso que eu prezo, é um atendimento que você nem vai perceber que você está tratando com um vendedor ou com um representante. Eu vou ser o elo entre você e a Rodobens. Eu vou ser a pessoa que auxilia o teu projeto do início ao fim do projeto, em qualquer etapa, em qualquer dúvida, em qualquer solicitação, em desabafo. Eu não falo só sobre imóvel, tem cliente que vem para mim para desabafar algumas partes financeiras da vida. A gente vai ficar amigo. Eu sempre falo para os meus clientes, que são clientes, é um casamento, a gente faz esse casamento. Então, é realmente uma parceria, é um dar as mãos. Então, eu tô aqui falando
A pergunta era quanto custa a consultoria, mas eu estou explicando o quanto de personalizado e individual é essa consultoria. É muito próximo. Então, a consultoria, para eu te explicar tudo o que você quiser de imóvel na planta, para você ter um projeto personalizado para você ter ali um acompanhamento vitalício do momento em que você escolher conhecer o nosso produto e até o momento em que você quitar 100% do teu imóvel, eu vou estar ali. Eu mesma não tenho ninguém que faça esse trabalho por mim. Poderia ter? Poderia ter. Já estou na estrada aí há 8 anos. Cada vez mais clientes. Só gratidão por isso. Poderia sim terceirizar uma equipe de vendas, como muitos fazem? Poderia. Mas para mim, o que é o mais importante é esse 1 a 1. Então, essa consultoria toda personalizada e vitalícia para cada cliente que eu tenho, não tem custo nenhum adicional. Sim, você não ouviu errado. Não tem custo adicional. Então, a consultoria exclusiva, personalizada, especializada, já está inclusa para os meus clientes no valor do plano. Então, essa taxa de 2,45 ao ano já inclui a minha consultoria. Então, você adere a um plano, né, onde você tem ali um custo baixíssimo, se comparado ao financiamento bancário, e ainda ganha de brinde uma consultoria personalizada e vitalícia para você. Então, isso é uma forma que eu e a Rodobens trabalhamos, que a gente identificou que dá muito certo, que é quem me pagar não ser você. A Rodobens me paga por esse serviço que eu presto para você, por essa amizade, por essa parceria, por essa consultoria que eu ofereço para todos os meus clientes, todos os meses, durante todo o período que eles estão comigo. Então, a consultoria não tem nenhum custo adicional. A primeira reunião a gente faz para bater um papo, para levantar ali algumas informações, eu te passar algumas simulações de projeto, não tem custo nenhum para você. Você escolhendo o pontual ou qualquer outra linha de crédito que eu trabalhe, você tem ali a minha consultoria inclusa desde o momento da adesão nessa taxa de 2,45. Então, não tem nenhum custo adicional em nenhum momento do seu projeto. Dito isso, então acho que foram as 10 perguntas mais comuns que eu recebo. Então, se você tem aí qualquer outra dúvida, uma pergunta em particular, tem muito tipo de pergunta que essas 10 em específico são as é o top 10. É o top 10 das perguntas mais feitas para mim todos os dias. Que eu recebo por WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Então, são as perguntas mais frequentes. Então, eu trouxe elas, já que a gente vai fazer essa série de perguntas e respostas. Se você tem uma dúvida em específico, qualquer uma, você fala, não, mas essa dúvida, é tá muito na cara. Ai, eu tenho vergonha de perguntar. Não tenha vergonha, lembra que eu falei no começo do vídeo? Vamos ter clareza dos processos. Quanto mais conhecimento você tiver sobre a quitação do teu imóvel, melhor vai ser o processo para você. Então, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Se você quiser me chamar lá no direct do Instagram, também pode me chamar. Eu vou anotando aqui as dúvidas e eu trago as respostas para você num próximo vídeo. Então, deixa aqui sua dúvida, que essa dúvida vai se tornar uma resposta aqui no Fala Que Eu Te Escuto e nos nossos perguntas e respostas. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Conta comigo na tua jornada. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas aqui para você mais sobre como funciona os nossos planos, o meu atendimento, né, que é os mais comuns que vieram para mim, mas podem me perguntar qualquer tipo de informação sobre FGTS, sobre características do imóvel na planta, sobre INCC, sobre documentação, que é uma coisa que gera muita dúvida. Pode me mandar aqui que no próximo vídeo eu vou selecionar mais algumas perguntas para estar respondendo aí para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!